Microfone aí, foi. Amém. Amados e amadas de Deus, nós tivemos aqui uma interrupção no estudo por conta de uma falta de luz. A luz ficou indo e voltando, e para que os aparelhos não se queimassem, né? Eles foram desligados. Então nós estamos voltando aqui com o estudo sobre Ruth. Ruth também faz parte, assim como Esther, né, que tem na nossa Bíblia, faz parte dos rolos de festa, né? Por exemplo, Esther comemora o Purim e Ruth comemora o Shavuot. Shavuot, que é o Pentecostes, que é a festa da colheita, né? Então comemora-se no livro de Ruth o Shavuot, que é Pentecostes. Olha só que interessante, né? Vamos passar aqui. Então Ruth faz parte também dos livros históricos e dos rolos de festas, que nós chamamos. Autoria. Apesar de não sabermos ao certo quem é o autor do livro, alguns estudiosos sugerem o nome de Samuel. Então a gente não tem uma precisão, né, de quem escreveu o livro de Ruth, mas alguns pesquisadores, né, biblistas, historiadores, teólogos, alguns falam que pode ter sido Samuel que escreveu o livro de Ruth, ok? Seguindo, período histórico. Período histórico. Embora os acontecimentos do livro tenham ocorrido no período dos juízes, no século XII a.C., o livro, propriamente dito, só foi escrito vários anos depois. Observe-se que o autor julgou necessário explicar costumes que já não eram praticados. Aí tem lá, Ruth, capítulo 4, versículo do 5 a 8. Vamos lá no capítulo 4 e ler versículo 5 a 8. Disse, pois, o resgatador a Boaz. Não, peraí, eu já li. É do 5 ao 8, né? Eu já fui direto no 8. Vamos lá. Versículo 5. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador. Então olha só, essa palavra resgatador vai trazer uma tipificação, né? A gente lá vai dizer que Boaz se torna o resgatador, é uma tipificação de Jesus. Boaz não é Jesus, amém? É só uma tipificação. Assim como há uma tipificação lá no Antigo Testamento, quando Moisés manda matar o cordeiro, né? Que fosse sem mancha, que fosse perfeito, né? E que passasse o quê? O sangue nos umbrais das portas, para que o espírito da morte não passasse ali. Ali também é uma tipificação de Jesus, porque Jesus vem ser lá na frente o quê? O Cordeiro Santo. Também é uma tipificação quando Deus fala para Abraão pegar Isaac e fazer o quê? O sacrifício. E ali Deus não permite, que ele prova, né, Abraão no não sacrifício de Isaac, e ali aparece um cordeiro, né, para que fosse feito o sacrifício. Então também a gente diz que é uma tipificação de Jesus, né? E a gente sempre vê ali o cordeiro, no caso aqui, porque Jesus vem ser o quê? O resgatador da humanidade. Então alguns biblistas, né, alguns teólogos também colocam essa tipificação de Boaz como resgatador e fazendo uma conexão, né, essa tipificação com Jesus, ok? Então o resgatador disse, nesse caso, eu já li o versículo 5 já, né? Já. Então o resgatador disse, nesse caso não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Faça você o uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Prosseguindo. 7.
Este era antigamente, ó, está falando de um costume que tinha antigamente, olha só. Este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgates e permutas que queriam confirmar um negócio. Tirava a sandália do pé e entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Então tinha um procedimento, né, um costume antigo de resgatar, né? Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, ele tira a sandália do pé, né? Então tem um propósito nisso. Antigamente, a gente vê em Gênesis, né, Abraão, quando faz um pacto com o Senhor, né, ele também parte um animal e ele passa, né, aí vai uma parte do animal para o lado esquerdo e para o lado direito, e ele passa no meio desse animal quando ele firma um acordo, e ele dizia, ó, que se eu não cumprisse esse acordo, que se faça como esse animal, que ele seja partido ao meio. E a gente depois vê que Deus passa lá para firmar o pacto, né, no meio lá do sacrifício, firmando o pacto ali. E é interessante, porque havia esse costume em Israel de praticar esse resgate. Havia esse também um costume que quando a esposa de um irmão falecesse, ou parente mais próximo, né, ou outro irmão, o homem mais próximo também casava-se com essa viúva para dar prosseguimento na descendência daquela pessoa. Quando a gente vai lá no livro, no Evangelho segundo Mateus, nós vamos ver que Ruth está na genealogia de Jesus. E ela vai dar à luz a Obed, né? Está lá no capítulo 4. Ruth dá à luz a Obed, que vai vir, Obed vai ser pai de Jessé, avô de Davi. Olha como é que entra está lá no capítulo 4. Pode colocar aí, Tiago, por gentileza? Ruth capítulo 4. Aqui. Ou melhor, a partir do versículo 13. 13. Vamos lá. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será o restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é o melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi, isso é, avô de Davi, né? Obed, então, será pai de Jessé, veio a ser avô de Davi. As vizinhas, e estas são as gerações de Pérez, e vai trazendo aqui as gerações que levou a Davi, né? Lá no versículo 22 está, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi, que vai vir o quê? Ser rei de Israel, né? Vamos voltar lá para o estudo. Então a gente fez esse panorama bíblico, né? Então só repetindo, embora os acontecimentos do livro, estou repetindo aqui, tenham ocorrido no período dos juízes, no século II a.C., o livro propriamente dito só foi escrito, porque há muitos livros que foram escritos, né? Porque como é que era contada a história nesse período? Era história falada, cantada, nas aldeias, nos povos, nas tribos.
na mesa com a família, né? Então era passado de geração em geração e depois vieram a ser escritos. Então o autor julgou ser necessário explicar os costumes que nós lemos aqui, que já não eram mais praticados. Então, quando foi escrito, esse costume já não tinha mais prática. Os últimos versículos do livro apresentam a descendência de Ruth, apenas até o rei Davi, sugerindo fortemente que o livro foi escrito durante o seu reinado. Então, apesar da história ter acontecido antes, alguns historiadores, biblistas, teólogos dizem que esse livro pode ter sido escrito por Samuel no período do reinado de Davi. Se tivesse sido escrito mais tarde, seria de esperar que a genealogia se estendesse pelo menos até o rei Salomão. Então, por que tem a ideia de que seja escrito a rei Davi? Porque quando foi escrito, vai até o nascimento de Davi. Então, não vai para frente. Por quê? Vai até Davi. Talvez, aí é uma suposição, né? Se fosse até Salomão, ia ter a geração de Salomão. Se fosse escrito posterior a Salomão, até outras gerações posterior. Prosseguindo. O livro oferece um vislumbre da vida de pessoas simples, comuns, porém tementes a Deus, durante o turbulento período dos juízes. Indicação a ver lá na introdução do livro, onde mostra um oásis de fidelidade em um tempo marcado pela idolatria e infidelidade. Então, ocorreram períodos do povo de Israel, e a gente vê isso no livro dos juízes, nos livros dos profetas, né, de Isaías, de Jeremias, enfim, de profetas maiores e profetas menores, onde o povo de Israel passa por diversas tribulações, momentos de grande fome, de grande seca, momentos onde o povo ora adorava a Deus, ora adorava outros deuses, ora se dava a idolatrias, né? A decisão de Ruth e a sua origem. Então vamos lá na origem da decisão de Ruth, de quê? De seguir Noemi. Se não for possível a gente, porque 10h30 eu vou concluir, a gente vai prosseguir no próximo domingo, tá bom? Então a decisão de Ruth e a sua origem. Então vamos lá no capítulo 1 do livro de Ruth, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Nos dias em que os juízes julgavam, então a gente, olha só, então a gente vai lendo outra situação, está dizendo ali, no dia onde os juízes julgavam, e a gente tem que lembrar que Samuel também foi juiz. Samuel, ele encerra o período dos juízes. Então Samuel era profeta e era juiz ao mesmo tempo, tá? Então, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os seus filhos. Então tinha um homem que era lá de Belém, lá da tribo de Judá, que saiu de Israel por conta da fome e foi para outro lugar. Foi morar num lugar, numa outra terra, com outro povo, né? Aí seguindo, este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Então eles saíram, aí continuando. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. Então, Noemi ficou viúva. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Aí continua. Estes se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa. E o nome da outra era Ruth, que vai originar o livro de Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Então esse homem, Elimeleque, sai da terra de Israel com Noemi, que era sua esposa, seus 2 filhos, vai lá para a terra de Moabe, vai ficar ali, ele morre, os filhos dele com Noemi casam com 2 moabitas, uma delas era Ruth. Depois morreram também, Malom e Quilion.
os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e seu marido. Então ficou viúva. Noemi primeiro, depois Orfa e depois Ruth. 3 viúvas ficaram ali. Naquele tempo, se nesse tempo é difícil para uma viúva, né? Se ela não tiver um suporte dos filhos, né, da família, e naquele tempo era pior ainda, porque não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém. Aí seguindo, depois morreram, então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo dando alimento. Então, a fome era geral pelaquela terra ali. Hoje a gente conhece como Oriente Médio. Aí está ali Kuwait, está ali Israel, Irã, Iraque, né? Jordânia, Cisjordânia, tem vários países que eram, que hoje formam o Oriente Médio, mas que naquele tempo tinha outros nomes, né? Tinha o nome de Babilônia, né? Tinha o nome de terra dos Moabitas, né? Canaã, enfim. Estava ali as terras ali. Então, assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela enquanto caminhava, voltando para a terra de Judá, porque a fome assolava toda aquela região, mas elas chegou no ouvidos dela, lá naquele povo lá onde tem um Deus vivo, Deus está dando alimento para eles. Lá voltou a prosperar, porque lembra que o marido de Noemi saiu de lá por causa da fome. Aí a fome abateu durante anos toda aquela região, só que Deus começou o quê? Prosperar de novo aquela terra. Aí elas, ouvi dizer que a terra voltou a prosperar. Vamos voltar para lá, que Deus está dando alimento para o povo. Aí Noemi vai e leva as 2 noras, e vai levando. Noemi disse às suas noras, vão agora e voltem para a casa da sua mãe. Por quê? E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram comigo. Porque elas não desampararam Noemi, elas, né, continuou lá com a sogra. Mas aí Noemi falou assim, olha, eu não tenho nada para dar para vocês, eu não tenho o que oferecer para vocês, né? Então volta para a casa da mãe de vocês, que lá vai ser melhor, vocês vão ser amparados. Aí vamos lá, dizendo. Aí Noemi disse assim, aí continua aí, Tiago. O Senhor faça com vocês que sejam felizes, cada uma na sua casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas, e elas, porém, começaram a chorar alto. Elas começaram a chorar, né? Porque essa sogra era muito boa para elas. É como se fosse uma mãe, né? Volta lá para o estudo. Vamos ficar indo e voltando, tá, Tiago? Então, aí diz a origem. Então, do 1 ao 5, a gente leu a origem. Aí tem a escolha, a sua escolha, continuando no 1, vai do 6 ao 18. A gente parou no 8, né? Aí tem a escolha, volta lá no 8. Tem a escolha. Então, eu separei bem cadenciado para mostrar cada parte do quê? Da origem, da decisão, né? Então, aí está na decisão. Aí vai, versículo 9. O Senhor faça com que vocês sejam felizes. Ela está abençoando elas. Cada uma na casa do seu novo marido. Fala, casa de novo. Vocês são novas, né? Deu um beijo em cada uma delas, e elas, porém, começaram a chorar alto. Aí continua aí, Tiago. Aí vem a decisão. E eles disseram, não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Aí continua. Elas queriam ir junto, as 2 queriam ir junto, as 2. Mas Noemi disse, não, voltem minhas filhas. Ela trata as noras como se fossem filhas, né? Isso fica uma grande lição para o nosso tempo, né? Porque vocês iriam comigo. Por que vocês iriam comigo? Ela está perguntando. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre? Para que casem com vocês? Ela está falando, eu não posso dar novos filhos para vocês. Eu já passei do tempo. Vocês têm que procurar o caminho de vocês. Continua aí, Tiago. 12, voltem minhas filhas. Ela fala de novo, minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, aí continua.
Será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Não, não vai dar, né? Então ela está falando, ó, ainda que se eu casasse, tivesse filhos agora, se eu tivesse, ela não tinha essa possibilidade, mas ainda que ela tivesse, não ia dar tempo, porque eles iam ter que crescer, elas já seriam velhas também. É tempo de sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. E continua. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu. Ó, uma foi embora. Ela muito triste, ela ficou muito triste também, mas ela acabou seguindo o conselho da própria Noemi. Ela volta muito triste, chorosa e volta, né? Aí continua. Não, volta, Tiago, volta. Se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Aqui, ó, Ruth se apegou a sua sogra. Aí vai lá, Tiago. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Ó, voltou para o seu povo e voltou para os seus deuses, ó, porque elas pertenciam a outra nação, né, que idolatravam outros deuses. Vá você também com ela, volta com ela também. Aí continua. Porém Ruth respondeu: não, insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo, ó, é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Sabe o que isso nos ensina? É que Ruth viu como era a procedência de Noemi. Viu que Noemi era uma mulher correta, viu que Noemi era uma mulher amável. Na verdade, esses 10 anos que elas ficaram ali, Noemi foi um exemplo de vida para Ruth, porque ela se apegou àquela mulher, né? Ela era tratada como se fosse uma filha, né? Ela era bem tratada, né? E eu posso até dizer que Noemi foi uma discipuladora para Ruth. Ela discipulou Ruth, porque ela fala assim, ó, o teu Deus agora é o quê? O meu Deus. Então ela abandona os deuses da terra dela, abandona os deuses do seu povo e passa a professar a mesma fé que Noemi. Isso foi um discipulado, através do quê? Do exemplo de vida dela. Porque quando eu falo discipulado, não é igual um discipulado que a gente faz aqui não. Que pega a Bíblia, que senta, que... Não. Não foi também como uma escola dominical, não. Também não foi, não. Mas o discipulado foi com o quê? Com exemplo de vida. Com exemplo de como se portar, né? E ela pensou assim, eu quero ser igual a minha sogra. Eu quero adorar esse Deus aí. Então olha só a importância do testemunho de Noemi para as suas noras. Olha a importância, né, desse testemunho. Porque ela quis seguir Noemi, ela quis adorar esse Deus que Noemi adorava, ela quis seguir, não, ó, o teu povo é meu povo e o teu Deus agora é meu Deus. Então ela abandona os deuses que ela adorava, que ela servia, e quer servir esse Deus, quer seguir Noemi, quer seguir esse Deus. Então eu vou encerrar por aqui, nessa parte. No próximo domingo a gente vai continuar, ok? Amém? Vamos encerrar então a escola dominical, orando. Vou dar alguns avisos e a gente aí para receber a bênção apostólica, amém? Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer pela escola dominical. A Deus que o Senhor continue através da escola dominical, usando os seus pastores, usando aqui com o seu povo, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, para que não venham perecer, para que haja conhecimento da Tua palavra, do Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Vamos a alguns avisos? Qual é o primeiro aviso, Tiago?
culto de hoje à noite, não percam, venham comemorar o Dia das Mães. Você que está em casa, não veio hoje na casa de oração, vem aqui comemorar um culto especial do Dia das Mães. Vai ter uma homenagem, então venha comemorar, venha estar aqui na casa de Deus, para você estar sendo abençoado, abençoada. Venha estar conosco hoje à noite, amém? Aleluia, glória a Deus. Próximo aviso, hoje é às 18h30, viu? Próximo aviso. Jantar, jantar dos namorados. Participe desse momento especial, dia 14/6, às 19h30. Então, por casal é R$150. R$150, um casal não janta por isso. E por que eu vou falar? Porque o jantar aqui nesse dia vai ser um buffet de churrasco. Então vai ser livre. Se você for numa churrascaria hoje, estou falando hoje, mas qualquer dia, então 150 é 75 para o homem e 75 para a mulher. Você não vai pagar esse valor, você vai pagar um valor muito mais caro do que isso. Você vai pagar um valor assim, no mínimo aí por pessoa, tá? Uns R$130, uma única pessoa. E fora aqui que já está inclusa a bebida também. Ok? Então é um buffet de churrasco, está inclusa a bebida, vai ser uma noite assim bem agradável. A irmã Ana está conduzindo esse jantar. Então ela precisa, se você não colaborou ainda com nada, com a entrada, o mais rápido possível você tem que colaborar. E o mais rápido possível até com a segunda parcela quando entrar agora o mês de junho, tá? Ou até antes, se possível, dentro do mês de maio mesmo. Então é R$150, é um preço muito justo, muito bom, tá? Até um preço, nesse sentido, até barato, porque se você for com a sua namorada, com o seu noivo, com a sua noiva, com a sua esposa, com o seu marido, numa churrascaria você vai deixar lá um casal uns R$300, por aí, contando com a bebida, com os 10% do garçom, ainda você vai ter uma sobremesa, vai deixar aí uns 300, podendo chegar até mais um pouquinho. Então, fora isso, vai ser uma noite agradável, porque nós vamos estar aqui reunidos, né? Conversando, rindo, vai ter uma mensagem especial para os casais, vai ter brincadeiras, né? Tem todo um atrativo para a gente poder estar aqui, ok? Oferta missionária, oferta missionária, que nós estamos fazendo essa campanha dos dízimos e ofertas. A gente até promoveu um envelope aqui, onde o Tiago e a sua esposa, a Helena, tiveram todo o trabalho, né? Foi impresso, eu levei numa gráfica, o Tiago fez a arte, aí eu imprimi, entreguei para ele, aí eles recortaram, com amor e carinho, fizeram esse envelope, bonito pra caramba, Se você não pegou o envelope, pegue, seja generoso. Temos pessoas lá na ponta, lá no Maranhão, que é a Igreja Metodista da 7ª Região, que compõe vários distritos, Niterói, São Gonçalo, Petrópolis, Teresópolis, Araruama, Macaé, Cabo Frio, enfim. São muitas igrejas e a gente está chamando para essa campanha a participação de todos vocês para poder abençoar. Então sejam generosos. Pastor, eu vou fazer um Pix, não tem problema nenhum. Faz o Pix, mas você tem que identificar para a Fernanda que esse Pix é para oferta missionária, para ela não confundir com dízimo e oferta, ok? Amém? As irmãs, algumas irmãs, que eu já agradeci, fizeram até uma cantina no domingo passado, com um caldo de carne seca com abóbora, um bolo de chocolate que estavam maravilhosos, que foi para ajudar na campanha. Só nesse dia arrecadou mais de R$300. Então, se você também colaborar com a cantina, você vai estar contribuindo com isso também. Me parece que domingo que vem elas vão fazer mais uma cantina para encerrar a campanha. E acho que, pelo que eu ouvi dizer aí, vai ser um caldo de camarão. O negócio vai ser um negócio assim
espetacular aí, né? Já pedi para separar aí 2 para mim. Amém? Então, se você puder participar, nós temos uma meta que é R$ 881,32. E eu tenho certeza que nós vamos ultrapassar essa meta. As pessoas que estão lá estão contando com essa oferta missionária que ocorre uma vez por ano só. Amém? Próximo aviso. Olha, evangelismo no dia 17/5, de 9 horas da manhã às 12 horas. Evangelismo com água. Nós vamos estar aqui na porta da igreja, louvando, brincando, né? No sentido de estar aqui ofertando a água para as pessoas que estarem passando aqui de ônibus, de carro, né? Vamos estar aqui louvando a Deus, né? Por essa é uma oportunidade, é um tempo favorável de nós estarmos proclamando a palavra do Senhor, o Evangelho, dizendo que aqui tem uma igreja. Esse também é um dos objetivos. Aqui tem uma igreja, é a Igreja Metodista em Itaipuaçu, né, e nós estaremos promovendo esse evangelismo com um copo com água. O Eduardo já agradeceu todas as pessoas que colaboraram, né, com a caixinha de água. Deus abençoe você, a sua oferta com um copo de água na participação desse evento, ok? Então vai ser de 9 da manhã às 12 horas. Isso, no dia 17/5. Culto da formiga vai ser na casa do Eduardo, nesse mesmo dia, na casa do Eduardo e da irmã Fernanda. Eles estarão lá. A irmã Fernanda vai passar mais informações, mas não perca, toda a igreja está convidada no dia 17/5 às 19 horas, tá? Na Rua Antônio de Souza, antiga Rua 5, quadra 31, lote 39, Morada das Águias. E ali, o ponto de referência é a rotatória que tem ali no ponto da água, né? Tem ali, e ali você vai pegar informação, mas a irmã Fernanda vai estar passando maiores informações, creio eu, que nesta noite, né? Aproveitando o culto da noite, tá? Claro, se você puder colaborar, como a igreja aqui faz, né? Nos cultos, nos lares, né? Amém? Aleluia. Glória a Deus, 17/5 às 19 horas. Mais algum aviso? Tem um retiro, né? Vamos lá. Aleluia. Retiro 2025, de 26 de setembro a 28 de setembro. É terceiro retiro de impacto. Retiro de impacto número 3, encontro com Deus. Valor por pessoa, R$ 320. Isso está incluso os 3 dias, sexta noite, sábado o dia inteiro e domingo até a hora do almoço. A gente almoça e vem embora. Então vão ter aí, pelo que eu vi, acho que 5 refeições, né? Café da manhã, almoço, lanche, janta e acho que um lanchinho antes de dormir também, é isso? Não sei dizer. Mas no mínimo 4 refeições vão ter. Está incluso também quem se inscreveu lá no ônibus. O ônibus, por isso foi feito também. Estamos fazendo a campanha de vender aquela quentinha. A última foi agora em abril, né? E vendemos bem, graças a Deus. Já conseguimos metade do dinheiro do ônibus. E para a honra e glória do Senhor, essa outra metade vai vir na próxima venda de quentinhas ou de cantinas que serão feitas em prol do retiro. Ainda há tempo de você participar. Comece a pagar, comece a dar um valor agora, para que não seja pesado lá na frente, ok? Então, eu tenho certeza que será um tempo de bênção, um tempo de receber de Deus. Todos os quartos são compostos com aparelho de ar-condicionado. Também vai ter um momento. O nosso objetivo é buscar o Senhor. Mas, claro, terá um momento de diversão, né? De descontração. Então lá também tem a piscina, tem o momento, acho que tem os jogos lá, ping-pong, né? Tem as mesas de jogos, enfim, então vai ser um momento de receber de Deus e nós vamos ter um momento também de recreação, tá? Então, R$ 320, nós contamos com a sua presença.
Nós queremos ver toda a igreja lá, se possível, amém? Aleluia. Foi? Todos os avisos? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção. O pastor Luiz Tavares hoje não esteve aqui conosco, mas vai pela manhã, mas vai estar aqui à noite. Ele também precisou repousar nesta manhã. Deus está operando, Deus está fazendo a sua obra. Vamos continuar orando pela vida dele, amém? Aleluia. Vamos ter um momento aqui de ofertório, mas antes vamos orar. Isso, momento de oferta missionária, do seu dízimo, amém, aleluia, amém, glória a Deus. Vamos orar aqui pelos dízimos e ofertas, amém? Estenda a sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pelos seus dízimos e ofertas da sua casa, consagrando eles, Senhor. A Deus, que as fontes dos nossos rendimentos jamais sequem. A Deus, que o Senhor venha abrir portas, janelas dos céus, derramando as bênçãos sem medidas sobre os teus filhos e filhas, Senhor. A Deus, que na tua casa também venha multiplicar, venha sobejar, Senhor, para que não venha faltar na tua casa, Pai. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus, amém, aleluia. Vamos orar aqui pelos pedidos de oração, mas vamos fazer uma oração especial aqui pela vida do pastor Luiz Tavares, amém? Pai, no nome de Jesus, oramos pela vida do nosso querido pastor Luiz Tavares. A Deus, a tua igreja tem orado, diversas pessoas têm orado, crendo, Senhor, no teu milagre, crendo na tua bênção, crendo, Senhor, a Deus, que tudo já deu certo, que o teu milagre já começou a acontecer, Senhor. A Deus, assim te oramos pela cura, te oramos pelo milagre, Senhor, te oramos pela vida do nosso querido pastor, oramos também pela vida da irmã Ana. A Deus, que o Senhor venha trazer o seu descanso, que o Senhor venha trazer o seu refrigério também na vida da tua filha, Senhor, nesse momento, Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Senhor, e é nesse espírito, Senhor, que também oramos por todos os pedidos de oração, Senhor, todas as petições que estão aqui, Senhor, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, dos nossos pedidos aqui, Senhor, apresentamos a Ti. Que o Senhor faça a Tua boa obra, Senhor, na vida de todos, atendendo naquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, cumprindo a Tua vontade, Pai, para a honra e glória do Senhor, e que grande seja o testemunho. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Receba a bênção, estenda a sua mão. Aleluia. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja em toda a terra. E a igreja diz: amém, aleluia. Aplauda o Senhor nesta manhã. Honra e glórias sejam dadas a Ele. Que você tenha um almoço maravilhoso, que a sua semana seja abençoada. Amém? Deus te abençoe.